um monte de conta, né? Gostei de ver que você conseguiu desenvolver bastante sozinho, né? E a gente viu bastante de distribuição binomial, que é a que mais aparece. Vimos distribuição de Poisson, que é quando a gente tem umas situações discretas ainda, porém dentro de um espaço infinito, né? Podem ocorrer uma quantidade infinita de ligações, pode ocorrer uma quantidade infinita de carros passando numa rua. Só que existe uma determinada probabilidade baseada numa média que você obteve anteriormente por algum estudo. É assim que a gente faz a distribuição de Poisson. Bem, agora a gente vai ver distribuições contínuas, ok? Distribuições contínuas são para elementos que não são discretos, né? Uma bola é uma bola. Tu não pode nunca ter meia bola numa caixa, né? Então, por isso que a gente, quando está falando de bolas numa caixa e tal, nós utilizamos distribuição de binomial lá. Quando a gente está falando de carros passando numa rua, não temos uma quantidade limitada de carros passando numa rua. Mas os carros são carros inteiros, não existe meio carro. Por isso que a gente usa Poisson. Agora a gente vai lidar com situações onde aquilo que a gente mede pode ser contínuo. A altura, a massa, né? Aquilo que a gente está buscando alguma probabilidade é uma medida contínua. Muito bem. Então, de todas essas probabilidades que existem desse tipo de situação, a que mais aparece para a gente é a normal, a distribuição normal. Só que para entender a normal, a gente vai entender umas outras distribuições antes, beleza? Então, beleza. Eu tinha te deixado uma tarefinha, né? É. Você fez? Eu travei. Você travou nela? É. Uou. Bem, vamos lá. Isso aqui é Poisson, não era para ser difícil, não. Você tentou pelo menos fazer? Eu tentei, só que daí eu travei porque eu não confiei no meu taco. Pô, mas você podia ter seguido os exemplos da apostila, se fosse o caso. Vamos tentar fazer isso aqui, então. A probabilidade de dois textos não terem erro. Muito bem. Então, a gente está falando aqui de Poisson, porque a quantidade de erros pode ser muita, pode ser infinita. Mas a gente tem uma média que é 5 por texto. Então, o que nos diz a distribuição de Poisson? Ela nos diz isso aqui, olha só. Eu vou tirar uma foto, que o 2 e o 3 eu acho que eu consegui. Quer dizer, o A e o B eu acho que consegui, o C que eu acho que travei. Tá, só que eu não fiz a conta, só deixei escrito porque ia ficar uma conta grande. Uhum. Aqui, eu acho. Talvez esteja certo o A e o B. Como eu disse, eu não confio no meu taco, então não mandei nenhum nem outro. Vamos ver. Você colocou E elevado a menos 1, alguma coisa ali? E elevado a menos 10 depois. 10? É. Bem, o E tem que ser elevado ao parâmetro de Poisson ali, ó. E o que é o lambda? Né? O lambda está sempre associado com o que está acontecendo aqui. Então, na questão A, o que está acontecendo? Nós temos dois textos. Como a quantidade de erros por texto é 5, então eu vou ter que colocar assim, ó, E elevado a menos 5 vezes a quantidade de textos. Dois textos, tá certo? É 10, isso aí. Agora, ali também vai ser 10, muito bem. Elevado a K, que é não terem erros. Então, elevado a 0. Então, 0? Não, 2. Nosso K é 0, porque a gente quer sem erros. Então, 0. K é 0. Não ter erro, é. Dividido por 0 fatorial. Então, vai ficar basicamente N a menos 10. Essa será a resposta. Agora, para o segundo caso, a estratégia aqui é o mesmo, só que a gente tem 3 textos, então é 5 vezes 3, 15.
Só que tu colocou uma vírgula ali, não estou entendendo por que tu coloca a vírgula. Não, a vírgula foi... eu que passei sem querer o lápis. Aqui é 15 e está elevado a quanto? Ao K que a gente quer. Qual é o K que a gente quer? Terem 2 erros. A gente quer exatamente 2 erros. 3. Tu colocou 3, não sei por quê. E já que passou uma semana, eu não lembro também. Quase. Pronto, tá aí. Agora, bem, eu não sei quanto é que vai dar isso, mas acontece. Agora, C, que pega na C, a probabilidade de 4 textos terem ao menos 2 erros. O que significa ter ao menos 2 erros? É 2 erros ou mais. Ok? Uhum. Qual é a probabilidade de 2 ou mais? Bem, tu tem que pensar o seguinte, aqui como a gente tem uma probabilidade infinita, aqui como a gente tem uma quantidade infinita de erros que podem ter, eu não tenho como pegar todos. Né? Então, o que eu vou falar? Eu vou falar que a probabilidade que eu quero, como é ao menos 2 erros, é a probabilidade de tudo menos o que eu não quero. Porque ao menos 2 erros é você ter 2 erros, ou 3 erros, ou 4 erros, ou 5 erros, ou infinitos erros. Né? Então, eu não quero a situação de ter 0 erros e de ter 1 erro. Isso aqui não me interessa para a minha probabilidade. Portanto, é o 100% da probabilidade, ou seja, 1, menos a probabilidade de 0 erros e de 1 erro, beleza? Uhum. Tem a probabilidade de 0 erro a gente tem. Ou não, né? A gente tem 4 textos, então é uma situação nova. Mas a gente pode copiar aqui, que é parecido até. Né? Vou apagar essa parte aqui. Então, são 4 textos, né? Então, aqui é 4, não é 2, é 4. E ali vai ser... Bem, 4 vezes 5 é 20, né? Aqui é 20, mas elevado a 0 tanto faz. E agora, menos o que mais? Menos a situação de 1 erro. Então, continuam sendo 4 textos, mas agora o K é 1. Eu quero 1 erro. Ter 1 erro só não me importa. Né? Uhum. Veja, nessa situação aqui é muito mais interessante, né? Na verdade, é o único jeito de resolver. Né? Se fosse binomial, tu teria 2 opções. Fazer todas as probabilidades que tu quer, beleza? Ou fazer do jeito que eu fiz aqui, se fosse binomial. Mas como não é binomial, como é Poisson, eu não sei qual é a quantidade infinita ali de possibilidades. Mas eu sei que a probabilidade tem que dar 1 no final. Quando eu junto tudo, tem que dar 1. Portanto, eu quero justamente a probabilidade de ao menos 2. Ou seja, eu quero toda a probabilidade de tudo, menos de 0 e de 1. Ok? Uhum. Então, Por isso que funciona desse jeito. Entendeu mesmo? Aham, quase. É assim que funciona. Só faltou subtrair pelo resto. Deixa eu ver bem o que você fez ali. Você somou 3 coisas, não? Não entendi por que você somou 3 coisas. Então, não é para somar os 3 que não eram, que é o de 0, de 1 e de 2 erros, e daí subtrair com 1. Ah, não, é só o de 0 e 1. 0 e 1 e tá faltando 1 ali na tua coisa também. Qual? Ah, então, daí eu subtraio pelo todo. Basicamente. É. Isso. Então tá, é isso. Então tu não foi mal, mas poderia ter feito. Se tivesse um pouco mais de autoconfiança, você conseguiria. Vamos voltando para o PDF. Só um segundo. Beleza. Beleza, então agora é aquilo que eu falei, né? Estamos falando de distribuição contínua. E a primeira é a chamada distribuição uniforme, tá? Ela é chamada distribuição uniforme porque ela é baseada numa expressão bem simples, tal qual essa que está aparecendo aqui no PDF. Né? O que acontece nessa situação? Tu tem 2 regiões. Tu tem uma região de valores onde está limitado aqui a tua distribuição. Então, tu tem que tomar alguns cuidados. Primeiro que pode ser que essa região... Não, essa região aqui ela é normalizada.
Mas olha só, então, tu tem uma região, o teu x pode estar, a tua variável pode estar de A e B, e se o problema dizer, ó, essa distribuição aqui é uniforme, então tu pode ter certeza que, vamos dizer assim, a densidade de probabilidade, ou seja, a função que dá a probabilidade do teu problema é 1 sobre B menos A. Mas o que é essa densidade de probabilidade? Ela é um fator que indica a probabilidade do teu problema. Tal qual quando tu joga moedas, tu sabe que um meio indica a probabilidade de cair determinado lado da moeda que tu quer que seja sucesso, né? Tu sabe que a densidade de probabilidade de cair um determinado valor num dado é 1/6. E assim vai. Aqui tu tem também isso, né? Tu tem uma região que vai de A e B e tu quer a probabilidade de que algo ocorra de A e B. É isso, basicamente. Então, o que acontece? Se por acaso tu dizer o seguinte, o meu experimento ele ocorre de A e B, e eu quero saber qual é a probabilidade de ocorrer até metade disso. Até metade do caminho de A para o B. Então, tu sabe que vai ser 50%. A princípio, vai ser 50%. Então, é um negócio bem simples, sabe? Tanto é que é uma distribuição que ela não aparece naturalmente, sim, nas coisas do dia a dia. Ela aparece mais como um exemplo didático para tu começar a compreender as coisas contínuas. Mas, eventualmente, por alguma situação bizarra aí pode aparecer. Vamos lá. A dureza de uma peça de aço pode ser pensada como sendo uma variável aleatória com distribuição uniforme no intervalo 50-70 da escala de Rockwell. O cara não gosta de vírgula. Calcular a probabilidade de que uma peça tenha dureza entre 55 e 60. Veja. Olha só que interessante. Então a dureza ela pode ir de 50 a 70. E ela vai uniformemente. Então vamos dizer, existe uma probabilidade uniforme dentro disso tudo. Vamos dizer assim, não existe mais chance de estar no 50 do que no 70, entendeu? Do que estar mais próximo do 50 do que do 70. É uniforme. Por isso o nome uniforme. Então não é o caso de uma distribuição normal, que é muito mais provável que as coisas estejam no meio dela do que nas pontas, né? Então, a ideia é essa. Né? Por exemplo, se tu está fazendo a distribuição de notas de alunos de uma faculdade, tem trocentos alunos, e a média das notas foi 60. É muito provável que, se tu pegar um aluno aleatório, a nota dele esteja perto dos 60. Aqui não. Aqui não existe isso. Aqui pode estar em qualquer ponto. Agora, entre 50 e 70, claro. Agora a questão é o seguinte: calcule a probabilidade que a peça tenha dureza entre 55 e 60. É tão simples que dá para fazer por regra de 3 isso aqui. Né? Se 100% vai estar nesses 20 números aqui, entre 50 e 70, então de 55 a 60 tu tem 10. Desculpa, tem 5. Né? Tem 5. Então, o que acontece aqui nesse 5? 5 é um quarto de 20. Então, aqui vai ser 25%. Já estou te dizendo que vai ser 25%. Porque 25% é um quarto de 100%. Então, eu acho que vai dar 25%, a menos que eu esteja muito errado. Vamos lá. Aí, ó, deu. Deu aqui, ó. Um quarto é 25%. É 0,25, né? 25%. Então, é uma coisa lógica, óbvia aqui. Por quê? Porque é uniforme. Por que saiu por regra de 3? Porque a regra de 3 é uma regra uniforme. Ela segue uma uniformidade. Né? Ela, tipo, se eu fizer a regra de 3 para valores pequenos, sei lá, qual é a quantidade de água que eu tenho que pôr num pacote de Tang? Só que se eu pegar 300 pacotes de Tang, eu vou ter a mesma proporcionalidade, se eu quiser um suco gostoso, tá ligado? A ideia é essa. Então, sei lá, se para cada pacote de Tang eu preciso de 2 litros de água, então para 1 milhão de pacotes de Tangs eu vou precisar de 2 milhões de litros de água, sacou? Segue uma proporcionalidade. Aqui segue a proporcionalidade também. Estou dando um exemplo bizarro, mas é porque eu quero misturar tudo que é possível aqui para tu entender do que eu estou falando. Mas na prática, nada mais é que você encontrar a sua função densidade aqui, sobre o final menos inicial, e colocar a integral dentro do espaço. Sabe fazer integral? Sei. Tá bom.
Então, o que a gente tem aqui? A integral de um valor constante, né? Então, nada demais. A hora que a gente integra isso, a constante sai para fora do integral e vai dar simplesmente x a integral. Então, tu, né? Tranquilão. Então, tu vai aplicar de 60 final menos inicial, né? 60 menos 55. E vai dar 5 sobre 20, que dá um quarto. Nada, nada, nada demais. Mega tranquilo, mega tranquilo. Tá? Então é isso aí. Ó, como tu não fez a tarefa para mim, velho, eu vou ficar te acompanhando na resolução disso aqui. Beleza. Vamos lá. Eu vou pôr no Paint. Vou te dar umas ideias gerais, né? Mas acredito que se tu entendeu ali que é simplesmente jogar na fórmula, não tem segredinhos, nenhum segredinho. Vou pôr no Paint aqui para você ver. E vamos lá. Dá para fazer por regra de 3, como dá para fazer pela integral. Eu recomendo que você faça pela integral, para a gente dar aquela treinadinha integral, beleza? Uhum. O B aqui claramente é 50,25 e o A 49,75. Não se preocupa muito com a integral, né? Na prática é só tu multiplicar x. É porque tem vezes que a gente vai pegar essa teoria e expandir ela, e daí a integral é importante, mas nesse caso não. Né? Por quê? Porque vai ter vezes que tu vai ter que integrar uma função. Né? Uhum. Tipo, às vezes tu vai ter uma função de uma reta. A probabilidade é dada por meio de uma reta. Tem que integrar a reta. Por quê? Porque na prática, eu vou te mostrar, né? Na prática, o que está acontecendo aqui na realidade, olha só. Tu está tendo que a tua probabilidade ela é meio que dada por um retângulo. Um retângulo que vai do 50 a não sei quanto ali que ela falou. Né? Esse retângulo aqui vai do 49,75 a 50,25. 49,75... 50, 25, beleza. Só que tu quer, ó, por exemplo, aqui tu quer inferior a 50,1. Então 50,1 tá por aqui, ó. Em outras palavras, tu quer toda essa área ali de dentro, entendeu? Toda essa área aqui de dentro vai te dar a probabilidade. Só que ela só pode te dar a probabilidade se ela seguir aquelas regras de probabilidade que a gente conversou nas primeiras aulas. Ou seja, que a probabilidade total seja 1. Portanto, a área total desse retângulo aqui tem que ser 1. Esse retângulo todo. Porém, naturalmente não é. Só que se você normalizar, quer fazer isso aqui, vira 1. Na hora que integra, vira 1. Então é isso que a gente quer. A gente, na realidade, está calculando a área abaixo de uma curva. A área dessa areazinha vai me dar a probabilidade. Se eu calculasse tudo, se eu pegar, por acaso, quiser calcular a probabilidade de A até B, a integral de A até B vai dar 1. Que é o que a gente quer. A gente quer que a área do retângulo como um todo seja 1. Se for 1, a hora que eu calcular a área do que o problema está pedindo, eu vou ter a probabilidade. A ideia é essa.
Qualquer coisa é só perguntar, tá? É que eu tava pegando os valores do exemplo de novo. Ah, bom. Faltou os dados ali para você ver, né? Deixa eu pôr. É. Pra mim deu 70%. 70%? É. Deu 0,7 então. Isso. Bem, vamos ver se faz sentido. Tá chegando quase em 50,2, que é o valor máximo. Então, faz todo sentido do mundo essa resposta. Beleza? Uhum. É isso aí. Então, é isso. Agora, bem, eu fiz esse gráfico, né? E eu coloquei a reta num lugar aleatório. Perceba que dependendo de onde eu coloco a reta, isso aqui vai ser uma área 1 ou não. Né? Então, onde que essa reta está? Bem, essa reta está justamente aqui, ó. Entendeu? Então, o 1 sobre b menos a é justamente a altura da reta. Se eu tiver 1 sobre b menos a como a altura que a minha reta fica, e o a e o b como limitantes no eixo x, eu vou ter a área 1. Pode fazer o teste se quiser. Então, é assim que ocorre na distribuição uniforme. Entendeu? Uhum. Então, tipo, a conta é fácil, mas tu tem que entender o que está acontecendo, né? Essa questão da área 1 é mega importante. Beleza. Vimos, tranquilão. Daí, só para tu lembrar, se um dia pedir esperança, variância, essas coisas aí, as equações são essas, tá? Na distribuição uniforme. Nada além disso. Distribuição exponencial agora. Bem, como eu falei, né? A curva que descreve a tua probabilidade pode ser qualquer uma. Eu acabei de mostrar para você que no caso da uniforme é uma reta paralela ao eixo X. Mas não precisaria ser uma reta paralela ao eixo X. Poderia ser uma reta diagonal, poderia ser uma parábola, pode ser qualquer uma. Ocorre que uma das distribuições que mais aparece é a distribuição exponencial. Então, a nossa densidade agora, a função densidade não vai ser 1 sobre b menos a. Vai ser algo envolvendo exponenciais. Porque é natural que ocorram exponenciais para descrever probabilidades. Né? Uhum. Por exemplo, as exponenciais elas descrevem muito bem, começam a descrever muito bem, por exemplo, elementos que são desiguais, né, discrepantes, como, por exemplo, salário de pessoas ou a massa dos objetos no sistema solar, por exemplo, e por aí vai. Sabe? Coisas que são naturalmente desiguais, né? O uso de palavras no dicionário, né? Existem palavras que são utilizadas muito, outras são pouco, então é uma distribuição desigual, né? Tem aquela que é muito alta e depois já vai abaixando exponencialmente. Então, distribuição exponencial descreve bem essas situações. Muito bem. Então, é isso aí. Agora, a nossa densidade de probabilidade é dada desse jeito aqui, ó. Lambda vezes z menos lambda x. Vai ser descrita, e daí a curva não é mais aquela reta, agora é um negocinho assim, porém, continua a possibilidade de termos uma área 1 abaixo da curva.
A gente só precisa limitar bem a nossa curva e definir bem esse lambda, né? Então, dependendo de onde a gente está limitando aqui, até no caso aqui, nesse caso específico, a gente tem uma exponencial que ela vai até o infinito, né? X maior que zero vai até o infinito. Então, dependendo da combinação que a gente tiver de lambdas aqui, baseado no que a gente estiver trabalhando, a gente então terá uma probabilidade coerente. Então, aqui, beleza. No caso, o que acontece aqui? Né? Se a gente está fazendo uma integral até o infinito, independente do lambda, vai dar 1. A área vai dar 1. Então, porque eu estou indo para o infinito, né? O que acontece quando o x vai para o infinito? Zero aqui. E quando o x é zero é 1. Então, isso que a gente espera. Muito bem, vamos para um problema real aqui. Uma fábrica de tubos de TV, nossa, essa é velha, determinou que a vida dos tubos, que a vida média dos tubos de fabricação é 800 horas. Veja que a média, média e esperança é a mesma coisa, tá? Então a média, ela está associada com o lambda da nossa distribuição. Então, dependendo se a média, se o valor for muito alto ou muito baixo, essa curva ela é mais rápida ou mais devagar, ela diminui mais rapidamente ou menos, né? Então, beleza, 800 horas de uso contínuo segue uma distribuição exponencial, beleza. A probabilidade de que a fábrica não tenha que substituir um tubo gratuitamente, ou seja, né, se oferece uma garantia de 300 horas de uso, né, então a média para estragar é 800 e troca gratuitamente se estragar em menos de 300. A ideia é essa. Então, se a média, que esse valor esperado é 800, existe uma tendência de que lá pelo 800 tu já tenha praticamente 100% da probabilidade de estragar. E para 300, então, como é um valor bem inferior a 800, a probabilidade é para ser baixa. A ideia é essa. Então, com isso em mente, vamos fazer a conta aqui. A gente quer saber qual é a probabilidade de que estrague até 300 horas. Né? Porque se ela oferece essa garantia de 300 horas, troca gratuitamente, estragar até 300 horas, então a gente está interessado até 300 horas. Não no 300 exato, mas sim até 300 horas, de 0 até 300 horas. Da hora que eu peguei a televisão, que é 0, até o 300 horas de uso. Então essa vai ser a limitação da minha integral. Só que eu não tenho só a integral para resolver, né? Eu tenho que colocar os limitantes. 0,300, mas eu tenho que colocar também o lambda, né? Qual é o lambda? Bem, o lambda está associado aqui com a esperança. Então, a esperança é 800, a média é 800. Então, 800 igual a 1 sobre lambda, eu isolo o lambda, fica 1 sobre 800. Coloco isso na minha função densidade, beleza. Então, a minha conta vai funcionar aqui com essa expressão de 0 até o infinito. Porém, eu não quero de 0 até o infinito, eu quero calcular a probabilidade até 300. Então, eu coloco aqui minha integral de 0 a 300, coloco a coisa aqui associada à média, né? E resolvo essa integral. Essa integral aqui é mega fácil de resolver. Mega fácil. Na prática, de um modo geral, a tua integral sempre vai, a resposta da tua integral sempre vai ser o seguinte, vai ser menos e elevado a o menos o teu lambda lá, né? Que é 1 sobre esperança, basicamente. E vai ter que aplicar dessa limitação aqui. Vai ser sempre isso. Você não precisa se preocupar com a resolução da integral. Por quê? Porque o e, a integral de e é sempre ele mesmo, né? Não sei se tu lembra dessa regra das exponenciais. Lembra? Uhum. Pois é. Então sempre vai cortar o 800 ali, vai sobrar o sinal de menos, sempre isso. Então é sempre assim, sempre bem tranquilo de resolver essa parada aí. Beleza? É isso aí. Então a conta aqui saiu bem for dummies mesmo, assim. Então vamos bolar uma aqui. Tem um exercício aqui bem legal. Certo tipo de fusível tem duração de vida que segue uma distribuição exponencial com vida média de 100 horas. Qual a probabilidade de um fusível durar mais de 150 horas? Então essa que eu vou fazer para você, mas acho que você vai pegar a ideia.
salvar aqui. Eu vou te perguntar umas coisas, né? Deixa eu pôr no Paint aqui. A nossa querida distribuição é desse jeito que a gente tem que integrar. Função, densidade e probabilidade a gente sempre integra. Se isso aparecer para ti qualquer vez na tua vida, saiba que tu tem que integrar ela, sempre. Uhum. Então, aqui, o que é o lambda, né? Vida média de 100 horas. Então, o esperado é 100. Só que o esperado também é 1 sobre esse lambda que aparece na densidade. Ou seja, lambda é igual a 1 sobre 100, certo? Isso. Então, a nossa integral vai ficar como? Vai ficar de quanto a quanto? A integral vai ficar... Deixa eu ler o texto de novo. Leia a pergunta, né? Qual a probabilidade de durar mais de 150 horas? Aí seria de 150 infinito? Isso. Isso aí. Do que? Do nosso querido 1 sobre 100 aqui. Vezes o... Exponencial de menos 1 sobre 100. X. Isso. De X. Eu te falei que essa conta ela sempre tem um padrão de resposta. Tu lembra qual é? Não. Pode esquecer, velho. Menos 1 sobre exp de menos 1 sobre 100 x. É simplesmente a exponencial com menos na frente. Só isso. Ah, tá. 150 infinito. Beleza. Então, o que vai acontecer aqui, na verdade, é um limite, né? Porque a gente nunca tem um infinito. Mas é bem óbvio o que vai acontecer, né? Limite de x tendendo a infinito de menos 1 sobre 100 x. Menos com menos mais. Exp menos 1 sobre 100 vezes 150. Bem, o que acontece aqui nessa situação? Quando vai para o infinito? O que nos mostra o que acontece com uma exponencial quando vai para o infinito é essa curva aqui. Quando ela vai para o infinito, dá zero. Uhum. Né? Uma exponencial negativa dá zero no infinito. Então isso aqui vai para zero. Sobra esse carinha aqui. Então o que sobra é exp de menos 150 sobre 100. Então, isso aqui é e elevado a menos... Divide por 5, né? Menos 3 sobre 2. Menos 1,5. Quanto é que dá isso? Faz aí para mim, por favor. Ah, Eu já cheguei na resposta, tu. viu, deu 0,223. Isso mesmo. 0,223. Ou seja, a probabilidade do que ocorra o evento aí é cerca de 22%. A probabilidade que dure mais de 150 horas é cerca de 22%.
porque é provável que ela estrague ali pelas 100 horas, né? Então, por isso que não é uma probabilidade tão grande. Aham. Mas pode ser que aconteça. Beleza? Então tá. Bem, vou bolar um rapidinho para você. Supondo que a probabilidade de que a média de vida útil de um videogame seja 5.000 horas. Calcule a probabilidade de estragar nas primeiras 24 horas de uso. Supondo, sendo que a distribuição é dada por 2 pontos. Distribuição uniforme, levando em conta e o valor esperado é o valor final. Olha aqui a safadeza. B, distribuição exponencial. Aqui só os monstros. Distribuição linear. Ou seja, uma reta que começa em 0 e termina em 5.000. Uma reta y, vamos pôr aqui melhor para ti, mas y igual a x. Começa em 0 e termina em 5.000. Isso aí. Agora sim. Que eu vou. Bem, tu tá com a apostila aberta? A página para tu abrir é esses assuntos começam na página 66, tá? Uhum. Então eu vou te dar esses minutinhos aí. Eu venho em 5 minutinhos e pergunto como é que você tá, se tá sofrendo muito, beleza? Ok. Show de bolas. Boa sorte, meu amigo.
E aí, meu coleguinha? Fez a conta? Eu fiz a da A e da B. Tu fez a da A e da B? Pô, É, aí sim, hein? Manda aí pra nós. mano. Sexta-feira a gente tendo aula, hein? Caramba. A gente merece ficar rico. Então, são coisas da vida que tem que se seguir. O curso da vida que eu queria estar seguindo agora era assistindo um anime, deitado, comendo umas coxinhas. Mas é o que tem, né, cara? Pois é. Eu gosto do que eu faço também. Eu gosto de ajudar os outros e aprender também. Aprender outras coisas, te ensinando, por exemplo. É isso aí, cara. A estrutura é essa mesmo. É isso aí. Bem, surge uma pergunta, ou deveria surgir na nossa cabeça. Por que o Lambda fica na frente, né? Ele fica na frente porque é dessa forma que aquilo que eu te falei acontece. O que é aquilo que eu te falei? Aquela coisa mega importante da estatística. A probabilidade total tem que fechar 1. Né? Então, dependendo do lambda que tu tem, tu vai ter uma curva assim, 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 assim. Mas no fim, todas vão ter que dar área 1, né? Vai depender do lambda, a rapidez com que essa área vai dar 1. A ideia é essa. Tá? Agora, vamos pensar o último problema. Distribuição linear, que eu não passei ali porque não tem na apostila. Mas dependendo da reta que você tem, cara, ó, vamos dizer que aqui é o 500, tá? Os 5.000, desculpa. Os 5.000 que eu falei ali, que deve ser o final da curva. Tudo bem até aí? Uhum. Dependendo da reta que você tem, uma reta assim, outra coisa, uma reta assim, uma reta assim, uma reta mais íngreme, oh, caramba, uma reta mais íngreme. Tu vai ter algumas. Bem, tu vai ter definitivamente áreas diferentes de 1. Né? A hora que termina aqui. Né? A área dessa de cima aqui é maior que a de baixo, é menor que a que está embaixo também. Né? Só que para ser probabilidade é necessário que a área seja 1. Ok? Uhum. Eu só falei que é linear, ou seja, uma reta, y igual a x mais b, uma reta. Mas eu tenho que descobrir qual é a reta exata, qual é a exata reta que tem área 1. Eu preciso que a área seja 1 para eu poder fazer cálculos de probabilidade. Senão não existe, não passa no primeiro teorema da probabilidade lá. Preciso que a área seja 1. Então o que eu vou fazer? Bem, pela lógica que eu expliquei aqui, no final das 5.000 horas tem que acabar. A probabilidade de estragar vai até 5.000 horas. A ideia é essa. Então significa o seguinte, de 0 a 500, desculpa, de 0 a 5.000, a nossa função vai ter que ter 1 como probabilidade. É um fato. Porque vai ter que estragar até as 5.000 horas, ok? Uhum. É o que eu estou afirmando aqui. Beleza. Bem, o que acontece no nosso caso? A gente tem que colocar um lambda que vai dar a nossa querida probabilidade de 1. Por quê? Porque se eu não pôr o lambda, olha só o que vai acontecer. Se eu simplesmente colocar a função que eu coloquei lá, vai ficar a integral de x é x² sobre 2, certo? Uhum. Lembra disso, né? Vai ficar 5.000 aqui, uma coisa ali. Muito bem. Quanto que é 5.000 ao quadrado?
5.000 ao quadrado é um número grande pra caramba. 5.000 vezes 5.000 é 25 milhões. 25 milhões dividido por 2. É isso que dá. Oh, caramba. Aconteceu alguma coisa aqui. 25 milhões. Isso aqui é 25 milhões. Aqui. Dividido por 2. Essa vai ser a resposta da integral. Que é... como é que conta isso aqui? Eu acho que é 12 milhões e 500 mil. Né? Isso, 12 milhões e 500 mil. Então, não é 1. Definitivamente não é 1, né? É. Beleza. Mas ao passo que eu coloco um alfa apropriado na frente, eu posso transformar isso em 1. Eu quero que seja 1 a resposta. Só que deu esse númerozão. Então deu esse númerozão alfa. E isso tem que ser 1. Ou seja, o alfa, no nosso caso, tem que ser 1 sobre o 12 milhões e trocentos ali. Agora, quando eu fizer a integral com esse alfa na frente, vai dar 1. Ok? Uhum. Essa é a ideia. Então a ideia era essa. Agora que eu já falei tudo isso, o que vai acontecer? Bem, eu já sei que o alfa é esse númerozão aqui. Então eu vou ter que integrar de onde até onde? 24 horas, né? Então, de 0 a 24 do nosso x, né? A nossa distribuição era x, dx. Eu falei 24 e coloquei 25, eu sou retardado. 24. Agora sim. Então, a hora que eu... vai ficar esquisito, mas vamos lá. Por que acontece? Por que vai acontecer um número bem pequeno aqui como resposta, como tu vai reparar bem, né? Porque a hora que eu integro, continua dando x² sobre 2, então vai ficar 24 ao quadrado sobre 2, certo? 24 ao quadrado é um número pequeno comparado com 12 milhões. 24 vezes 24 dividido por 2, dividido por 12 milhões, vai dar 0,00023. Uma porcentagem bem pequena, né? Uhum. É tipo 0,0000023%. A probabilidade de estragar nas primeiras 24 horas é bem baixa. Por que isso acontece? Porque nós temos uma média de vida altíssima e a curva ela é uma reta. Então, o que isso significa? Pensa comigo aqui, Ricardo. Olha só, aqui está o 5.000, né? Pega uma areazinha até aqui. Olha que área pequena. E a área tudo disso aqui é 1. Ok? Uhum. Então aqui vai ser uma coisinha bem pequena. Agora, se eu estou pegando áreas mais para cá, eu já estou pegando grandes pedaços de área dessa representação de 1 aqui. Entendeu? Em outras palavras, uma distribuição linear ela é boa para situações onde a coisa afunila no final. Por exemplo, tempo de entrega de prova. Né? Qual é a probabilidade de que um aluno entregue a prova logo no começo da prova? Quase nenhuma, porque a galera está fazendo as contas ainda. Qual que é a probabilidade de que entregue a prova lá no final da prova? Altíssima. Então vai afunilando, entendeu? Vai aumentando. Cada minuto que passa vai aumentando a probabilidade de alguém entregar a prova. Essa é a ideia. Sacou a ideia? Uhum. Então é para esse tipo de situação, ou, por exemplo, assim, de uma forma bem facilitada, né? Trânsito, né? Pensando em 5.000 ali, na verdade, sendo 6 horas, horário de pico do trânsito. É a hora que está todo mundo saindo do trabalho. Né? Então, a probabilidade de trânsito funciona bem nessa situação. E por aí vai, tá? Mas, claro, são situações extremamente específicas, enquanto a exponencial, ela funciona muito melhor. A uniforme também, para coisas que a gente cria, assim. Mas a normal, com certeza, é mais utilizada. Beleza? Uhum. Então, tá bom, meu querido. Por hoje é isso, tá? A gente continua na próxima aula. Falou. Beleza. Valeu. Falou.